Vambora. Bom, bem-vindos a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal do programa de literatura e crítica literária da PUC. Essa é a segunda conversa da série Vida Literária, né? Uma série dedicada aos contatos, alianças e tensões entre práticas da literatura, né? Escrita, tradução, processo editorial, etc., e as outras práticas em que a literatura é agenciada, na sala de aula, mas também no campo literário, com os seus grupos, acontecimentos, os diálogos com outros saberes. Bem, e o convidado dessa nossa segunda conversa, a quem eu já agradeço por estar aqui com a gente, é o Daniel Gleidson Ribeiro, é um poeta, ator, tradutor, professor, editor multimídia, agitador cultural e muitas outras coisas que a gente vai conhecer na conversa de hoje. O Daniel, ele é professor, né, de línguas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, né? Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, com uma tese sobre o Jorge de Lima. Mestre em Literatura Espanhola e Latino-Americana, também pela Universidade de São Paulo, com dissertação sobre o poeta chileno Vicente Huidobro. E, dentre outras coisas, ele integrou, né, o grupo Aos Gang de teatro em São Paulo, com quem desenvolveu o projeto Samba de Brecht, apresentado na Universidade de las Artes em Havana, Cuba. Em 2021, o Daniel publicou o seu primeiro livro solo de poesia, chamado Pulsão de Língua. A gente vai falar um pouquinho dele, está aqui. Bom, e além do Pulsão de Língua, né, pela editora Mirada, que é uma editora de Recife, o Daniel também publicou os poemas Marecível, Polinudna, né, em plaquetes, né, publicou o poema Baluarte e outros, né, em revistas literárias, né, também publicou traduções de poemas de Paul Valéry e Pierre de Ronsard, né. Ele coordena o projeto de extensão Língua e Poesia Dentro de Casa. A gente também vai falar muito sobre esse projeto, muito interessante, né? Um canal do YouTube com aulas e materiais didáticos envolvendo e articulando o ensino de língua portuguesa e vídeo performances poéticas dele e de seus alunos, né? Bom, Daniel ele reside em Sobral, no Ceará, e é pai das gêmeas Anitta e Tarsila e também do Bento. Daniel, bom, agradeço por estar aqui com a gente nessa segunda conversa, né, falando sobre essa questão da vida literária. Você, bom, poeta, professor, faz essa articulação, né, entre a criação literária e as múltiplas facetas da sua vida profissional e existencial também, eu diria, né? Então, é alguém que eu acho que tem muita relação com a proposta dessa série de conversas, né? Bom, e eu queria começar, talvez, a gente podia começar conversando sobre o canal, né? Linguagem e Poesia Dentro de Casa, se você puder falar um pouco mais sobre como começou. Opa, boa tarde, meu querido professor, doutor Fábio Roberto Lucas. Uma honra estar aqui participando do programa Vida Literária. Depois da Maria Villani, foi uma entrevista que me tocou profundamente, maravilhosa. E, para mim, é uma dádiva estar aqui hoje. E você sabe que você é o cara da dádiva, né? Tem esse dom de criar e possibilitar esses encontros e manter esses vínculos, né? Sensacionais. Então, para começar falando do canal, o canal foi uma forma muito interessante de abrir portas, né? A partir da obrigatoriedade que a gente se viu enquanto professor durante a pandemia, né? De trabalhar com as novas tecnologias, mesmo se não quisesse, né? Tinha que fazer isso. Então, a ideia foi, a partir do necessário,
ir além do obrigatório, né? Digamos assim. Já que tinha que fazer videoaula, já que tinha que entrar nesse tipo de educação, nessa modalidade educacional, então a ideia foi fazer algo que me instigasse, que me desafiasse a pesquisar mais, a utilizar dessas novas ferramentas, que já nem são tão novas assim, né? De uma forma efetiva. Então, lá no canal, no Linguagem de Poesia Dentro de Casa, você vê, desde o começo, a evolução, né, dessas tentativas de como essa videoaula pode ficar interessante para esse público de nível médio e de ensino superior, né? Então, a gente foi testando, era slide, era aparecendo, era animação, né? Era escrevendo o roteiro ou não, e testando, e foi de uma aprendizagem fantástica. E hoje o canal fica como um portfólio, né? E os alunos do presencial também a gente utiliza, brinca, né? É bem interessante o que aconteceu a partir da ideia. E hoje a gente está continuando, né, aproveitando que esse canal tem já uma audiência lá no YouTube, colocando outros projetos. Hoje os alunos estão gravando leituras de livros, né? Como se fossem audiolivros, né? Não completos necessariamente. Alguns estão chegando quase a ser completos, para possibilitar uma acessibilidade a esses livros, né? Para quem tenha baixa visão ou deficiência visual, poder escutar esses livros, e também para eles próprios, né? Uma grande experiência aí de trabalhar a dicção, de trabalhar a pronúncia, a oralidade e, sobretudo, ler, né? Que é a chave da questão aí da resolução de muitos problemas no nosso país, apesar de tantos problemas que estão inventando e criando ultimamente, né? Mas a leitura continua sendo uma porta de salvação. Então, eu deixo que eles escolham o que eles quiserem ler. Não fico trazendo ler Machado de Assis aí, né? Não, eles leem o que eles querem. É bem Isso, interessante assim, o que eu ia mencionar, porque, como você lembrou, né, é algo que começou no contexto da pandemia, quer dizer, um contexto hostil, né? Era tudo muito rápido, uma adaptação, né? Que teve que ser feita ao modelo das aulas à distância, né? No entanto, aquilo foi ganhando uma outra dimensão, né? Primeiro, com a qualidade da edição dos vídeos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa mencionar. Acho que tem uma coisa de você ter também concebido essa proposta, né? Meio que assimilado essa... na antropofagia se fala, né, de converter o valor oposto em valor favorável, né? Quer dizer, naquele ambiente cheio de valor oposto, você assumir, né, digerir aquilo, né? E assumir essa coisa do dentro de casa naquele momento da pandemia, né? Que, aliás, é preciso até, para quem vai procurar no YouTube, acho que é legal, isso, vale muito a pena mencionar. É Linguagem e Poesia, né? Dentro de casa, né? Que já dentro de casa. traz esse seu trabalho poético, que é muito comum, é muito forte, na verdade, na sua poesia, essa relação com a linguagem popular e com a oralidade. Então, você escreve dentro de casa, linguagem e poesia dentro de casa, e ali você vai ter os conteúdos da disciplina, vai ter essa qualidade na edição do vídeo, né, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, e depois esse protagonismo dos alunos, né, que você mencionou, que eu acho que você vai articulando um pouco de vídeo performances, de leituras de poemas que você faz, né, de outros autores, e depois eles também, né, desde poetas do arcadismo, cordel, enfim, o repertório amplo, né, como você mencionou. Isso. É interessante perceber, né, que quando você dá a cara à tapa, né, como a gente diz, eles também, os alunos também se motivam a fazer, né? Porque é uma coisa você diz, faça isso, mas e aí, professor, quando foi que você fez isso também, né? Então tá lá, eu já fiz, agora é a vez de vocês fazerem, né? E isso é interessante. E aí incentiva eles a fazer também, e aí surgem coisas impensáveis, né? Daí o soneto lá do Pulsão de Língua, Silêncio e Voz, né? Eles dizem que o povo brasileiro não curte nem mergulha na leitura, não gosta do livro e sua aventura, não é a poesia hospitaleira. Mas eu vejo que isso não é verdade
quando alcanço o silêncio desta aula, quando todo barulho então se exala e páginas voam à liberdade. Sim, eu vejo que isso não é verdade, pois nos olhos sagazes da menina se acende a narrativa e sua sina, cisma da ainda crer na humanidade, vencendo todo o caos e todo o algoz quando assume a potência da sua voz. Então, daí surgem sonetos, né? Daí surgem sonetos pensando isso, que a gente, essa crítica que se faz, né, de que o povo brasileiro não gosta de ler, quando na verdade a gente tem um sistema opressor por todos os lados, né, que não faz com que essas famílias tenham livros em casa, porque o livro no Brasil é um objeto de luxo, né, caríssimo, e por vários motivos essas pessoas não têm livros e vai-se esse círculo vicioso da não leitura, né, que a gente precisa interromper. Disponibilizando, antes de tudo, livros, né? Levando livros para a sala de aula, deixando que eles leiam o que bem desejarem, levando esses livros para casa, para os pais lerem também, enfim. E aí a gente vai articulando, como você diz, essa coisa, né? A literatura que se faz com o trabalho que se tenta fazer também. Não, uma questão que você chamou de círculos de envolvimento, né? Você tenta refletir a respeito dessa pedagogia poética, né? Uma espécie de como articular, né, essa experiência da sala de aula com a experiência da criação poética, que, de certo modo, a própria elaboração do canal já um pouco mostra, né, o quanto a criação poética é importante na lida com esses dilemas, né? Quer dizer, foi essa criatividade que permitiu você criar essa experiência naquele momento de que é um momento de, né, muito crítico, né, da educação, ter que se adaptar a esse ensino online, né, que é tão, né, um desafio, né, e que você conseguiu mostrar como né, elaborar criativamente esse momento, né? A gente vinha refletindo, né, sobre essa questão das mídias e das novas mídias e da internet e da nosfera, né, do Chardin, e como tudo isso estar fazendo essa reflexão antes da pandemia, né, e trazer também um pouco de todas as experiências que a gente vivenciou com tecnologias, né, lá na adolescência eu fui DJ, né, fui sonoplasta, então todas essas experiências com computadores também acabam facilitando um pouco trazer esse concretismo, digamos assim, para a pedagogia, né? Pensar essa relação. E a história dos círculos de envolvimento vem né, do Vygotsky, né? Lá das zonas de desenvolvimento proximal, que a partir de digamos assim, mexendo no quebra-cabeça dessas palavras, a gente chega nos círculos de envolvimento, essa ideia de pensar uma pedagogia extremamente afetiva, né, deshierarquizada, freiriana, no final das contas, né, se a gente puder colocar em uma palavra, porque se fala tanto de Paulo Freire e se coloca tão pouco ele dentro de sala de aula no Brasil, na verdade, né? A gente ainda vive num local de muito autoritarismo na escola, né, infelizmente. E quando você traz essa proposta desautoritária, né, digamos assim, você sente que muitas vezes a balbúrdia se torna a balbúrdia criativa, né? A maravilhosa balbúrdia criativa. Não, assim, acho que esse é um bom gancho, talvez, para ampliar, né, essa questão, até mesmo para além da sala de aula, né? Porque no que você foi fazendo esses vídeos, você foi engajando os alunos, tanto na produção do conteúdo quanto na edição, você foi, né, articulando esse círculo de envolvimento, né? E nesse ponto, isso, nesse trabalho, né, com a poesia no canal, né, dialoga, né, como você acabou de lembrar, um pouco com esse aspecto de agitador cultural da sua atuação, assim. Você trabalhou com edição de revistas literárias, né? Bom, a gente teve uma experiência juntos
né, na revista Magma, né? E eu me lembro quando a gente foi pensar as sessões, né? Sessão artigos, sessão tradução, né? E aí já vem o Daniel, né? Querendo poetizar, né? E aí ele elaborou o número então, né? Para dar só um exemplo que é um dos que eu gostava mais, né? Em vez de ter uma sessão chamada traduções, né? Quis chamar a sessão de xenólitos, né? Que são assim, é a Magma, né? A revista se chamava Magma, né? E era, na verdade, por que chamava xenólitos? Porque são massas de pedras, de formações geológicas heterogêneas, como as línguas da tradução, né? Que vão se articulando umas nas outras, né? E aí formam um xenólito, que é uma pedra com várias formações rochosas, digamos assim, né? Isso. E Então, ficou marcada, né? As únicas edições da revista Magma que ficaram com essas nossas subseções, com esses títulos, foram acho que a 12 e a 13, né? Se eu não me engano, números cabalísticos, inclusive, né? É, com a erupção, os piroclastos, os xenólitos, usando aí pegando o magma do Guimarães Rosa e indo além, né? uhum. Mergulhando nessa. Porque Mas às vezes a você... gente fica muito na superfície das palavras, né, cara? Eu Uhum. acho que falta mergulhar, mesmo que elas nos queimem. E esse não é assim, acho que você já trabalhou muitas vezes, né, nesses bastidores de uma criação coletiva, né, seja em diálogo com outros poetas ou escritores numa revista, ou com artistas plásticos, né? Como é que ou você acabou de falar, né, o DJ, seu trabalho com teatro, como é que é assim como é que você pensa esse convívio? Experiências bem interessantes e bem marcantes, assim, na época da graduação em letras, que eu fiz aqui em Sobral, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UEVA, que querem, ou oficialmente é UVA, mas politicamente os alunos chamam UEVA, né, para demarcar que é uma universidade estadual. Foi exatamente uma revista que a gente editou na época. Teve o Arengando a Cuca, né, que era uma revista bem de centro acadêmico mesmo, e Uhum. teve também a Famigerado, que foi um site que teve um impacto bem bacana na época. A revista famigerado.com ainda está no ar, ainda dá para ver algumas coisas. E também o Contemporaneirismo, né, que foi um espetáculo de teatro muito louco que a gente inventou lá na época da graduação junto com o Tiago Teixeira, que era uma coisa que eu tinha vontade até de fazer de novo, porque era uma piração, assim. Me lembro, eu não sei se você gosta do Richard Hort, quando ele diz que a gente deve levar a vida nos limites da imaginação, né? E essa peça era uma coisa por aí, assim. A gente cobria todas as paredes da sala de aula com plástico preto, né? E as pessoas entravam e toda a peça era na completa escuridão, a não ser pequenos pontos de luz que cada cena tinha, ou uma fibra ótica, ou uma pequena lanterna. Então, era uma ideia da experiência da escuridão para que o texto literário fosse realmente escutado sem qualquer imagem, muitas vezes, né? Uhum. E depois essa peça foi até para o porão do Teatro São João, né? Saiu da coisa estritamente ali universitária e foi realmente para o teatro da cidade, aqui um lindo teatro antigo, Teatro São João. E a gente inaugurou o porão do teatro, debaixo do palco principal. E a peça começava exatamente, isso lá eu tinha o quê? 18, 19, 20 anos. A peça começava com galáxias do Haroldo de Campos. Então, Uau. as pessoas têm... Impressionante, né? Eu não tinha noção do quanto o Haroldo de Campos seria importante ainda para mim, né? Muitos anos depois, na pós-graduação, e como teórico da tradução, e como grande poeta, né? Mas as pessoas entravam no escuro de mãos dadas, né? Porque não se enxergava realmente nada. Você, por conta dos plásticos pretos, né? Nem depois que a sua pupila dilata e se adapta ao escuro, mesmo assim você continua sem ver nada, você não vê nem a parede, né?
E aí você começa, e começo aqui, e meço aqui este começo, e recomeço, e remeço, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da... E aqui começo, e remesso, e arremesso. E aquela primeira página inteira, né? Para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, começar com a escritura, que é de uma genialidade absurda, né? Galáxias é uma das coisas mais potentes da poesia brasileira do século XX, eu acho, né? Junto com a invenção de Orfeu, né? Você vai passar, aliás, você pode depois até falar mais sobre isso, né? Essa duplicidade, quer dizer, os vários conflitos poéticos que você também, de um certo modo, incorpora, né? E perturba, né? Quer dizer, Jorge de Lima e Haroldo de Campos, né? A princípio, há algo de muita fricção aí, né? Nessas Isso. propostas poéticas. E, no entanto, você antropofagicamente os devora, vamos dizer assim, né? Um encontro chocante, digamos assim, né? Um encontro chocante e que eu trabalhei na minha tese, né, com isso, e agradeço a Mazé Lemos até hoje por uma dica que ela me deu de um texto do Haroldo, a Mazé Lemos e a Paula Glenadel. Isso, no encontro que a gente teve em Florianópolis. Esses momentos mágicos e inesquecíveis da vida acadêmica, né? Em que ela me disse: você sabia que tem um texto do Haroldo de Campos num guia, né, de uma exposição que saiu, que foi na França, né, Brésil Baroque, entre ciel et terre, que ele diz o que ele disse sobre a invenção de Orfeu, né, em que ele aceita, digamos assim, a invenção de Orfeu dentro do seu paideuma neobarroco. Então eu disse: nossa senhora, eu não acredito nisso. E fui atrás tá bem ali, inclusive, que é um calhamaço, né, da exposição, em que tem esse texto raríssimo do Haroldo, em que ele coloca ali como as matrizes do neobarroco no Brasil, e a invenção de Orfeu está lá, né? Então, tudo que ele foi contra, né, que os concretistas tiveram que ser contra, né, a invenção de Orfeu em 52, por ser exatamente o contrário do que eles queriam, né? Depois o próprio Haroldo vai para a poesia épica com força, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Galáxias, Máquina do Mundo Reinventada, e as traduções de Homero, enfim. Não, e esse é um ponto que essa questão da epopeia, né, é algo que tocou tanto a sua produção poética quanto também as suas pesquisas, né, desde das suas reflexões sobre o epos, né, em Jorge de Lima, e depois sobre o cordel. Você tem justamente um poema que se chama A Epopeia do Cordel, né, em que você também traz essa questão do cordel para pensar o estatuto da linguagem poética no mundo contemporâneo, né? Isso. A Epopeia do Cordel é um exemplo, né, é mais um exemplo de como eu não consigo separar, né, o acadêmico do poético, e é a vida literária, né, como diz o título aqui do programa, realmente. Porque aí toda essa pesquisa sobre a poesia épica que esteve no meu mestrado e no meu doutorado acabou indo para um poema de cordel, e talvez tenha sido o melhor fruto, né? O fruto mais legível de toda a pesquisa, né? Porque a tese é aquele calhamaço mais barroco do que os próprios poemas sobre os quais ela trata, né? Ela trata. E a dissertação acaba ficando sempre nas gavetas, enfim. Mas a Epopeia do Cordel está aí, está no coração do Pulsão de Língua, né? Em que toda essa reflexão acabou indo aí para as setilhas à la Zé do Absurdo, né? Na Epopeia do Cordel. Como é que diz lá? Quando a poesia é força de um passado memorável, bate o pé filosofia numa cisma irrefreável. Tire a mão daí, menino. Vai cuidar do teu destino. Essa obra é intocável. Assim fez George Hegel numa paixão por Homeros e as sagradas escrituras daqueles tempos esmeros. Toda epopeia está morta.
Toda invenção sairá torta, a epopeia está morta, não mexa com altos cleros. O prosaísmo do mundo não permitiria mais esse mergulho profundo nas almas dos imortais, calando a ingenuidade como se a modernidade tivesse razões totais. Pois, como todos sabemos, o poeta de cordel é descendente direto dessa nobreza fiel. Doutorado trovador, rapisou de seu avô, dos seus lábios brota o mel. E por aí vai. E aí, mesmo começo igual fim, Átila Almeida decreta a morte de um querubim, quero dizer, de um poeta. Cordel cumpriu seu papel, foi-se o tempo dessa festa. Cordel cumpriu seu papel, enterrem o menestrel, foi-se o tempo dessa festa. Mas o artista corajoso, que porta livro e não arma, não aceita esse assassínio que quer calar nosso karma. Rapisou da voz da gente, narrativa resistente que denuncia e desarma. Nossa arma é nossa voz, lindo som, potente gesto de imemorial lembrança, transcendente manifesto de cadência natural, magia em corda vocal, cordel é palimpsesto. E por aí vai, né? E por aí vai. Incrível a questão da memória, né? Assim, de como a rima, né? O ritmo tem essa função mnemônica, né? Você recupera um pouco essa questão do rapsodo, né? Que, aliás, evoca também essa outra dimensão do seu trabalho, que é com o teatro, né? O seu envolvimento com o teatro tem alguns anos já, quer dizer, ele é quase, como você já mencionou, né? Desde a adolescência, você trabalhava, né? Com essa dimensão em corpo, em cena, né? Da voz poética, né? Isso, eu diria que o teatro é um trabalho... são mergulhos, né? Como se fosse o Butés que se lança ao canto das sereias para morrer em determinados momentos e renascer de novo, assim, renascer novamente como um pleonasmo absurdamente lindo, né? Porque o teatro é foda, cara. Quando você se lança num processo criativo ali, coletivo, corporal, né? Teve o Irremediável, que foi com a Cecília Raif, o Luiz Renato, o Jander Alcântara, que são três maravilhosos, que enveredaram academicamente para o teatro mesmo. Uhum. Só eu fiquei aqui nas letras. E o Jander, inclusive, largou o curso de letras para ir fazer teatro, né? E hoje o Luiz Renato e a Cecília são lá professores da Universidade Regional do Cariri, no Juazeiro. Grande beijo para eles. Foi uma experiência sensacional o Irremediável. A gente viajou ao Ceará, e um pouco mais até, nem sei, com um espetáculo que era o sertão high-tech, né? Como a Cecília diz. Era uma experiência muito louca. E é difícil, e a coisa do teatro é exatamente essa, né? Como é difícil explicar como era uma peça, né? Porque ela só existe ali naquele momento, né? Da presença do corpo, e nunca uma gravação de uma peça é a peça, né? Por mais... Você pode tentar fazer um filme de uma peça, mas nunca vai ser aquela experiência cênica... Concreta, né? Concreta. Singular. Né? E é interessante que essa dimensão da voz em cena, né? Da cenografia, da fala poética, ela também aparece, por exemplo, no poema Temperança, né? Em que você tem um diálogo com a tela, Temperança, né? De Henrique Vildés, que foi parte da exposição Mitos Indóceis, né? De 2019, né? Um trabalho tanto plástico, né? Quanto poético, que vocês elaboraram sob impacto, né? Das rebeliões presidiárias, né? Que ocorreram no Nordeste e no Norte em 2017. Né? E, na verdade, uma violência que a gente tá convivendo com ela até hoje, né? Essa explosão dessa violência, desse autoritarismo. E aquele poema que você compôs é um poema de falas, né? Da fala de uma potiguar enjaulada, né? Que está ali, né? Cirurgicamente se amputa coração dopado de veado preto, proibicionismo inventado para matar pobre e lavar grana,
em nome da real generosidade, primeira-dama, libras maçônicas, etnocídios, fugas brancas. Larga meu corpo, estado do caralho, diz potiguara enjaulada, cujo crime monetizar e ingerir cultura natural, mijada, maconha, coca, crack, mac, face. Das redes sociais, ela trafica conversões à facção paulista e inefáveis códigos éticos hoje picha seu sangue repentista, corta a cabeça de novos batistas, ministros Damares Messias, enquanto indígena canta. Supremos corvos federais que se regalam da carniça, sentenciáveis nunca mais aos que só têm em vossa missa, bilionários, fraternidade. Nunca mais, direi eu, insubmissa, petrificada em marginalidade, nunca mais dirá a carniça, torturada em neoliberdade ao espantalho da justiça. Bom, É um poema completamente influenciado, escrito a partir desse quadro absurdo, né, do Henrique Vildez, que a gente no livro está em preto e branco, que é de uma força. O Henrique Vildez é uma potência, né, plástica, e aí influenciou esse poema que está completamente mergulhado na lama do século, digamos assim, né? Do nosso século. Sim. Não, realmente é uma coisa até que eu evito, né, de trazer de forma tão explícita, né, essa lama do século, porque eu acho que ela vai passar muito em breve e acaba sujando os nossos versos. Mas tem horas que inevitavelmente transborda, né? Fede. Né? Depois dessa semana, né, com o assassinato do Dom Phillips e do Bruno, né, realmente é algo que nos deixa muito, enfim, é impossível, né, não reverberar, né, essas palavras. Bom, agora, ainda nessa reverberação, né, mas pensando também na forma como a palavra poética e o teatro parece que é um pouco um lugar, né, que vai criando diferentes conexões, né, no seu trabalho. Eu acho um ponto interessante, né, pensar também a questão da tradução, né? Você tem, né, textos que você publica sobre essa tradução, essa dimensão do diálogo, da tradução, da relação com as outras línguas também, que a gente já mencionou, né? Acho que é algo muito forte, né? Num dos poemas que está no Pulsão de Língua, né, você diz, né, a tradução seja, antes de tudo, a forma abissal da leitura e logo da escuta. Na verdade, é uma fala, né, de um diálogo, né, tradutório, né, que se escreveu, né, na verdade, a oito mãos, né, foi publicado na revista Escamandro, né, que é uma revista de tradução e poesia, né? Do Guilherme Monte Flores, né? Exato, né? E ali, né, você traz essa cena do Fausto, né, do Fausto do Goethe, né? No começo é a ação, né? E na verdade você sobredetermina, né, reescreve de um certo modo essa cena, né, pensando justamente a tradução, né? Essa forma abissal da leitura, forma abissal, mas nunca suprema ou soberana, né? Estou citando, né? Curvar-se sobre um ponto, voltar a nuca para o som, como a própria figura da interrogação, ou pendurar-se neste ponto, voltar a nuca sob o som, empossar-se e empossar-se, tomar posse apenas ao mergulhar no poço, posse no sentido de que pertenço ao poço. No início era a tradução, em Anfang war die Übersetzung, né, em alemão, né? No começo era a tradução. Poderia ter escrito João, em grego,
em Narquê, né, metafrases, apódose ou Fausto. Na infância era transcriação. Colocar-se sobre o texto, Übersetzung, né? Tem essa questão, né, da palavra em alemão, Setzung, posição, sobreposição, quer dizer, tradução em alemão, né, é sobreposição, né? Colocar-se sobre o texto ou sob a voz, né? Mas apenas na condição de logo levantar-se, montar o logos, cavalgar em terras estranhas, até chegar a apear-se, sentir como pisa neste solo, ou como nada neste poço, o outro. Dizedeu, dessentar-se, dessedentar-se, decidir, não por acaso, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, né? O texto, aí você coloca o X, né? É enorme, né? Carrega em seu interior, em seu meio, um quiasma. Isso aí é um trecho bem no comecinho desse tradu, né? Trato entre sóis, que foi uma experiência de escrita fascinante. Você estava lá, a Lígia Borges, maravilhosa, está concluindo seu doutorado em artes cênicas, me convidou tive a honra de ser convidado para a banca ontem, inclusive. Legal. Vai ser maravilhoso, uma tese aí sobre narrativa, sobre contação de histórias e o feminino, né? E as veredas e as encruzilhadas dessas mitologias, e mexe com mitologia africana, ameríndia, então é uma potência, né? E o Charles Rapiner, que exatamente veio do encontro lá em Cuba, quando a gente foi para Cuba, levando o samba de Brest, com o Zé Bodalvarra, com a Maria Simões, com o Felisberto, da ECA. Então, são esses encontros que ficam, né? Que acho que dá sentido a esse nosso fazer artístico, mesmo que não se possa mais fazer poesia depois de Auschwitz, né? E continuamos tendo Auschwitz todos os dias nesse país, mas a gente continua nessa resistência por conta desses encontros vitais, né? E esse texto aí é um fruto desses encontros. E o Haroldo de Campos voltando, né, mais uma vez, lá desde o contemporaneismo, retomando, ressurgindo. E o texto, como um quiasma no seu centro, tem a ver com essa minha obsessão, talvez, em buscar nas palavras o não arbitrário, anti-sorceriano do signo, né? De encontrar esses vestígios de que há uma sabedoria nas próprias palavras, para além do estruturalismo, né? E do pós-estruturalismo também. E eu descobri um dia desses que num ideograma chinês, se eu não me engano, o texto é praticamente um X. Depois vê isso, é impressionante, né? Normalmente um quiasma no ideograma do texto, né? Esse encontro, né, matemático que a linguagem possibilita entre significante, significado, referente, mundo, sujeito ou não, né, se é que existe o sujeito, e esse X está lá, não só na nossa língua, mas em inglês e em várias outras, né? Em muitas outras, esse X está lá. E será que ele é arbitrário? Essa aqui é uma das questões aí que se coloca. Essa é a ideia do quiasma. Não, E esse trecho foi parar no livro também, no poema Trato entre Sóis, né? Que aí sim. sempre reescrevendo, e no final da história, esse trecho, né, que termina do dessedentar-se, decidir, retoma lá o Pascal Quignard e o salto do Boutez novamente, né? O personagem mítico marginal que teria sido o único lá que não seguiu Orfeu e saltou para a morte Canto das Sereias, né? no Canto das Sereias. Então é uma ilha de encontros aí, às vezes se torna um pouco obscuro, né? Mas o barroco é inevitável, talvez. Ainda nessa questão do barroco, do neobarroco, né, que foi uma coisa importante tanto para os seus estudos, mas também acaba impactando muito a maneira como você aborda
todas essas práticas, né, esses encontros, né? Bom, um pequeno adendo só que acho que eu não poderia deixar de fazer. O Saussure é menos é menos o Saussure do século XX, tudo bem, é esse É Saussure do verdade. arbitrário, né, mas o Saussure dos escritos e tal, né, ele também buscava nos anagramas, né, justamente nos anagramas, toda essa sabedoria, Sim. nos resíduos da linguagem, né, e sobretudo da poesia, né? Não, isso é interessantíssimo. Inclusive, a linguística estrutural só existe por conta dos alunos que escreveram o curso de linguística geral, com todas Sim, as lacunas que possam haver, né? Então é interessante pensar isso, que o pensamento tem uma potência também a partir do que ele deixa incompleto, né? A mesma coisa aconteceu sim, com o curso de estética do Hegel, né? Que também são escritos de alunos, tá, né? não sabia. Até onde eu saiba, depois você que é um filósofo aqui, depois confirma, mas até onde eu saiba, o curso de estética, ele não foi, Também são tem notas uma de... Isso, contribuição de notas de aluno. São essas frestas, né, os ruídos da comunicação que fazem com que um pensamento vá se isso. elaborando, né? E depois, como E que pode, né? Um século quase depois, encontram papéis do Saussure num nos anos sótão, 90, exato. né? E vão descobrir que Saussure já era Deleuze, né? E aí é, é, é a poesia da ciência, né? Não, e essa abertura que aparece justamente, né, nas investigações que ele faz dos anagramas, né? E que tem a relação justamente com essa dimensão multilinguística, né? Que está, né, exatamente nesse texto, em que você cita alemão, grego, latim. Nos seus poemas você cita trechos do Popol Vuh, né, em Maya Quiché. Enfim, acho que esse seu trabalho com a tradução implica essa sua relação com as línguas, que eu acho que é interessante também, talvez trazer um pouco, né? Porque você mergulha nas línguas, né? E na gramática, né? Como é que funciona isso? Isso, é um exercício acho que de paixão pelas possibilidades de sabedoria que cada língua pode trazer, né? Eu queria ao máximo que isso não parecesse um exercício de mera erudição, né? Erudição. Uhum. De distanciamento isso é que eu não queria que parecesse, por mais que seja difícil, né? Esse distanciamento. Mas é muito mais uma paixão mesmo por essas línguas, por pegar o Popol Vuh em inglês, em espanhol, em alemão, em português, né, do Sérgio Medeiros, se eu não me engano, e a partir deles e da sonoridade original e da pesquisa linguística, elaborar uma outra tradução, né, buscando aquela fragmentariedade que Uhum. parece estar ali, né, uma fragmentariedade que está baseada no poder de cada sonoridade ali, né? Então é um brincar seriamente com as palavras, né? E encontrar essa sabedoria que existe nas línguas e que vai sendo genocidada, né? A cada povo ameríndio que morre, que Uhum. some, e são essas inteligências que vão sumindo da nossa noosfera, né? Da nossa Uhum. noosfera. E, então, É, é uma tentativa de navegar nessa noosfera, talvez seja isso. de E de reatualizar, né? escutar e de escutar essas músicas dos outros, né? De tentar entender essa musicalidade dos outros. Afinal, nossa própria língua já é uma imposição, né? Uhum. Certo estava Policarpo Quaresma. E parece que o Tom Zé vem aí com um disco em tupi, uma coisa parecida. Eu vi no Facebook esses dias. É, Língua brasileira. Já estou interessadíssimo. o Tom Zé sempre abrindo, né? No momento, novas questões, né? Eu não sei se eu ouvi uma coisa lá e
misturando línguas indígenas. Nossa, agora o Tom Zé... E ele disse assim, eu estava sumido, mas agora vocês vão ver qual o motivo, né? Tom Zé é impressionante, né? E esse é um ponto também que eu acho que eu queria conversar, porque tem muito a ver com essa questão da vida literária e das práticas, né? Que é essa relação que você estabelece com a língua, né? Com o vernáculo, né? Que é algo muito caro, até porque você é, hoje, né? Profissionalmente, um professor de língua, né? Então, lá no canal, né? Vai ter muita coisa também. Vai ter tanto vídeo performances, mas vai ter intervenções poéticas a respeito do uso da vírgula, ou por outro lado, do uso da linguagem não violenta. Quer dizer, você é alguém que reflete sobre as línguas e a linguagem, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, você também tem uma relação com as mídias, né? Que você tá sempre atento a ela. Eu não sabia que você tinha sido DJ, por exemplo, né? Mas você também, né, pelo trabalho de editor de vídeo que você faz no canal, e também isso aparece no próprio Pulsão de Língua, né? Que é um livro de poemas que tem um trabalho com na esteira da poesia concreta, né? Com os tipos, com a disposição visual da página, com símbolos. Então, você explora muito essa dimensão, né, icônica da linguagem, né? Do signo, né? Mas também tem essa relação com a discursividade, com a linguagem, né? Com a fala, né? E com as mídias, né? Bom, tudo isso para mim é importante tocar, né? Assim, talvez para dar um pouco de contexto, porque uma discussão contemporânea na poesia diz respeito exatamente a esse conflito, né? Sobretudo no momento em que a gente tem essa relação entre poesia e ecologia, por exemplo, a questão, né, ambiental, né? Uma das respostas, né, ou uma das maneiras de pensar o lugar da poesia é restabelecer o lugar da linguagem, do logos, do vernáculo, da língua verbal, né? Então, por exemplo, o Michel Deguy, né, o poeta francês recentemente falecido, inclusive, né? Ele é alguém que vai defender, né, a especificidade, uma certa especificidade da poesia, né, a partir dessa relação com o vernáculo, dessa relação com a língua e com o logos, se você quiser, né, como algo que é, digamos assim, característico, né, da antropomorfose, da relação da humanidade com o planeta e que, portanto, guardaria, né, a chave para a gente entender quais são as bases, né, para a gente preservar esse mundo, quer dizer, preservar o mundo. Então, para ele, assim, a relação muitas vezes com as mídias, com as tecnologias, com as próteses, acaba, de um certo modo, promovendo uma certa perda dessa relação com a linguagem, né, e uma certa recaída, né, nesse aceleracionismo tecnológico, né? Bom, outras correntes poéticas vão pensar, não, a gente não pode abrir mão, né, dessa relação com essas novas tecnologias, a gente tem que repensá-las, né, reconfigurá-las, né? Enfim, estou fazendo um resumo muito, né, um debate muito mais complexo. No entanto, eu acho que dá para a gente pensar, né, que essa relação entre a poesia e as outras artes, e entre a linguagem, né, e as mídias, é uma questão, né? E me parece que isso também reaparece, né, no seu trabalho, né? Você tem poemas em que... Pode concluir, meu querido. Não, eu ia dizer assim, tem poemas em que você critica, né, ou pelo menos ironiza, né, por exemplo, o poema Que Lua Será Essa, né, que você fala, quando dá pau na internet, né, entro na lista de Wi-Fi, né, e aí, obviamente, você escreve Wi-Fi, U-I-A, né, F-I-I, né, Wi-Fi, né, e aí você fala dessa experiência de estar desconectado, distante, né, mas não tanto, porque só tem 5 redes no seu entorno, então mesmo num lugar mais ou menos distante, são só 5 redes, né?
Mas você jogando também... dados no ar que eu respiro. Pois 3 é. telas, inclusive, sem qualquer sinal. Acho que já está valendo estar fora da metrópole, ainda que não tenha em mãos os registros audiovisuais daquela vida, tanto menos a memória razoável, sair mesmo até do centro da pequena cidade onde estou, downtown, do norte, do nordeste, do sul, do Do mundo, mundo. rumo ao sertão. Palavra intraduzível, loteamento com energia de rio quando sangra, mas desviado. Silêncio de grilos e casas paradas em construção. Inquietante ouvido, diz Danilo Hércules, sem ter vindo. Uma terra cuja claridade entra como dor em minha cabeça e minhas professoras não somam 4 anos. Conexão fraca deve significar que estamos longe? As mensagens são visualizadas e todos esperam resposta ou deprimem. Uma delas acorda no início da madrugada gritando o que mais sou. Eu corro e a levanto e a abraço e ela dorme na minha essência. Tão mutante quanto elas a cada dia, mas nem tão crescente. Não, de um lado esse poema, né? E de outro você termina o Epopeia do Cordel falando justamente da internet que permite que o meu cordel já esteja traduzido, né, na Rússia, na Prússia. Quer dizer, Isso. como é que... Porque é uma coisa que você tem desde o início, né? Quer dizer, esse trabalho com DJ, né? E com a palavra. Você pegou esse negócio do DJ, né? Faz tempo já. Não, mas é uma questão como a nervura, né, do nosso nevrálgica do nosso tempo, né? O que fazer com isso que não tem nos domado, né? Tem nos Uhum. domado. O Paulo Freire dizia, não é a questão não é a tecnologia, é o que nós fazemos com ela. Né? Uhum. Nem é Deus nem é o diabo, mas é difícil chegar a um consenso exatamente sobre isso, né? O Pulsão de Língua ele tem um caráter, digamos assim, que é uma espécie de antologia de livros não publicados. É por isso que ele parece um caleidoscópio de gêneros e de possibilidades e de testes e de experimentos que talvez até se contradigam, né? Uhum. E dentro dessa heterogeneidade aí talvez esteja alguma possibilidade de fala não para além do óbvio, né? Talvez. Mas essa questão da tecnologia é nevrálgica mesmo, nevrálgica, assim, de como fazer que ela funcione a nosso favor, né? Uhum. Porque nós facilmente somos domados por ela, né? E por quem manda nela, né? Por toda essa perseguição do capitalismo de vigilância que nos comanda e que está aqui dentro até do que a gente está fazendo agora, né? E para onde vai esse vídeo? Aonde vai esse vídeo? Vai para o Google, né? O Uhum. YouTube. Então a gente, ao mesmo tempo, tenta domar e é domado, né? Permanente hesitação entre caça e caçador. Talvez seja um novo verso malamaico, né? Mas eu não teria resposta. Acho que o Michel Denis lançou provocações que permanecem no ar, né? Permanecem fortemente. Porque ou a gente volta para um estágio em que larga tudo isso, mas será que é possível ainda? Existe essa possibilidade? Ou os garimpeiros estarão lá nos matando? Realmente acho que é um dilema, né? Um dilema que se inscreve no próprio debate, né, da poesia contemporânea, né? Compreender, mesmo porque também eu acho que não dá para também negar, né, quando o Deguy recupera o verso do Hölderlin, né, poeticamente o homem habita, né, para lembrar justamente do papel da poesia nessa construção do mundo habitável, né? Quer dizer, a humanidade é aquilo que, né, nessa maneira de pensar, né, por meio da poesia, ou seja, por meio da linguagem, por meio da cultura, né, faz do meio ambiente um mundo habitável. Né? Poeticamente, o homem habita. Né? Mas
se a gente lembra que também quais todos os preconceitos e pressupostos, né, em torno desse quem habita, né, ou quem esteve por trás, né, desse logos, né, a gente também fica, né, digamos, com as suspeitas ativas, né, e também para repensar eventualmente o papel que essas novas mídias, que essas novas linguagens podem ter, né, em conectar e recuperar, né, outras historicidades, outras linguagens, né, como você faz, né, com o Popol Vuh, por exemplo, né? E a bandeira da não violência, né, que você mencionou aí, eu acho que é preciso ser levantada o quanto antes, o mais alto possível, né, porque o povo não tinha voz até a internet chegar, né, era uma discussão até muito interessante e filosófica, né, o povo sempre falava através de um representante. Mas hoje, quando o povo passa a ter voz, né, cada um de nós pode falar o que quiser, né, o que estamos falando, né, como estamos nos tratando nesse ambiente virtual, feito feras Uhum. toscas, né? E isso Uma tem violência. minado completamente a própria comunicação humana, né, Uhum. dentro de um ambiente que poderia ser de transcendência mesmo, de evolução, né? Em todos os problemas que todas essas palavras possam ter, né? Uhum. Mas de crescimento, de envolvimento e não de truculência. Uhum. E pensar como a internet é culpada por tantas truculências que têm acontecido, desde eleições truculentas Uhum. e fraudulentas, né, na sua essência, até hoje estamos aí buscando virar esse jogo, né? O ano é esse, inclusive, né? Então, acho que é uma das bandeiras aí que eu tento levantar em sala de aula, na poesia, de todos os modos, é a questão da a língua como comunhão, muito mais do que como munição, né? E eu acho que, inclusive, quando eu estava lendo esse poema do Quirilo Seraeste, falando sobre as meninas, as filhas acordando, eu fiquei pensando, já já essa entrevista vai ser interrompida pelo Bento acordando ali, e o pai tendo que ir buscar, né? Porque acho que a paternidade hoje é uma forma é a poesia da minha vida, né? Uhum. Poesia vital, do cuidado, né? O quanto nós aprendemos, o quanto estava certo Wordsworth, se eu não me engano, ao dizer que a criança é o pai do homem, né? Uhum. Não, realmente são ressonâncias, né, que vão abrindo e criando raízes em todas as camadas da nossa, enfim, da nossa existência, né? Acho que é algo que também, acho que, né, se a gente quiser para talvez encerrar, né, o círculo, né, voltando à questão da poesia na sala de aula, né? Eu me lembro do diálogo, né, que você fez num texto chamado Ensaio por uma Aula Estranha, né, em que você, enfim, contava, né, uma experiência sua em sala de aula como aluno, né, em que você tinha feito uma pergunta e pedido ao professor a referência do texto, né? Enfim, também, além de pensar essa questão, né, da poesia em sala de aula, também tem a ver um pouco com essa relação, né, da oralidade, da escrita, das mídias, né? Porque você dizia para o professor, né, se ele já tinha publicado aquilo que ele estava elaborando teoricamente em sala de aula, e o professor teria respondido para você, não, porque era preciso, é preciso pensar muito antes de Antes de publicar. publicar, né? E aí você pensou, bom, então o que você está me dizendo é que na sala, para falar em sala de aula não precisa, né? Assim, a sala de aula você pode falar sem pensar, né? E aí né, você vai tentar refletir um pouco sobre essa experiência, né, que é a da fala em sala de aula e o tipo de preparo que ela tem, né? Que também tem algo, né, de irrepetível numa aula, né? Você estava falando da irrepetibilidade
da performance no teatro, né? A aula também, né? Por mais que você tenha que dar a mesma aula, né? Cada aula é uma, né? Os alunos são diferentes, as perguntas são diferentes, o contexto muda, né? Então, ao mesmo tempo, nesse momento, né, em que você também tem a atuação, né, a possibilidade, né, e também os dilemas que as novas mídias trazem, né, para essa experiência, né? Enfim, acho que essa é uma reflexão que a gente, né, merece retomar, né? Sim, o Ensaio por uma Aula Estranha é um texto curioso, né? Brotou daqueles textos obrigatórios, né, que temos que escrever ao final das disciplinas de pós-graduação, mas era uma disciplina do Natali, né? Então, um professor fora da órbita, né? Um professor muito especial. Abraço para o Marcos Natali. E depois, inclusive, saiu numa Magma em que ele também publica um texto sobre a sala de aula, né? Autobiografias do começo de uma aula, se eu não me engano. Então, reflexões sobre múltiplas possibilidades que podem acontecer nesse espaço completamente imprevisível, né? Que pode ser uma aula quando, por mais que tentem engessar esse gênero, e que tem sido muito engessado, né, ao longo dos séculos aí da educação prussiana, quantas coisas diferentes podem acontecer dentro desse espaço, né? Se a gente pensar a riqueza dessas relações e trazer mais o teatro para dentro da sala de aula, né? Trazer a leitura dramática, trazer o desmonte que o teatro faz na nossa forma padronizada de estar no mundo, né? Uma vez eu fui sair ali da FEFELESH e fui fazer uma disciplina na ECA, você se desmonta completamente, né? Porque a gente está ali na faculdade de filosofia e letras sempre funcionando só com a cabeça, né? E você chega no teatro, você tira o sapato, você bota o pé no chão, você sente a onda terrestre, né, vibrando em todo o seu corpo. E o que a gente sabe hoje filosoficamente é que a gente pensa com o corpo inteiro, mas a gente continua numa prática docente, muitas vezes, em que só a cabeça é levada em consideração. Então, é preciso trazer o corpo inteiro para funcionar, para escrever, para amar, para pensar, para tudo. E eu acho que assim a gente se conecta melhor. Nem sei se respondi, mas acho que fui na vibração do pensamento. Não, muito bom, Daniel. Acho que a gente podia talvez pensar em encerrar lendo mais um poema. Eu não sei se qual que a gente poderia ler, se você quer escolher algum, né? Estou à sua disposição. Você é um leitor, inclusive, dos mais especiais. Eu pensei no poema que tem a citação, né, do Popol Vuh, que, bom, enfim, obviamente a citação é bastante impronunciável, né? Ou não. Bom, você se arrisca? Sempre. Então vamos lá. O erro é completamente humano. Na verdade, ninguém sabe como eles pronunciavam. Então, a gente pode pronunciar. Acho que nem na Guatemala eles sabem. Tá certo. Tashkala, Tashikikushilaki, Raquel. Diz que narrar vem de Guinã, de onde nascer e conhecer. Numa palavra, co-nascer, que existe. Então deram à luz e encorajaram a si mesmos. Teu vício de anfíbios, habitada a divergência, musa de gestos simples e imensos como a terra. Teus lábios são pétalas. Língua estame, colhe teu néctar e dissemina. Nós, deitados olhos às janelas, a água vem da luz e do estrondo na noite enérgica. O raio é um elo.
O raio fende a árvore, elos, traz o céu, leva a terra, deixa o fogo. Tu me abraças com medo delos e das grandes luzes, eu t'abrigo, libertume, e trovejamos como uma nuvem quando entra numa outra nu. Muito bem. Daniel, Sério. Gleidson Ribeiro, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. E é isso aí, Tamo gente. junto. Espero que vocês aí do nosso canal do programa gostem muito dessa conversa. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, meu caro.